Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui no Zoom Debate mais uma vez e trazendo um tema de muita relevância. Esse tema, por certo, diz respeito a todos vocês, a todos nós. Nós vamos hoje debater a respeito de educação. E o que significa educação? Educação significa tudo. Educação significa hoje você ter a oportunidade de estar onde você está, de você ter hoje sua televisão, você hoje ter o seu carro, você ter hoje o seu rádio, você ter, efetivamente, você ter a oportunidade, ou você ter, ou querer ter acesso à oportunidade. E talvez você hoje está brigando, você ter hoje uma certa revolta, por você não ter tido oportunidade. Nós discutimos muito a respeito disso. Você hoje não ter tido acesso, né, ao ensino, você não ter tido acesso à escolarização ou à escolaridade. E para isso eu gostaria de trazer, nós trouxemos dois convidados aqui, mas antes de falar dos nossos convidados, eu gostaria de trazer algumas informações aqui para vocês, para que possam, antes de nós apresentarmos nossos convidados, para que eles já possam falar a respeito, trazer algumas informações a respeito do nosso país. Cerca de 8.800.000 brasileiros de 18 a 29 anos não terminaram o ensino médio e não frequentam nenhuma instituição de educação básica, segundo informações coletadas no PNAD. Considerando todas as faixas etárias, são 68 milhões de cidadãos sem a escolarização básica no país. Os dados são do Censo Escolar de Educação Básica de 2023 e conta ainda com dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua de 2016 a 2023, PNAD, realizada pelo IBGE. Os números assustam e, por isso, trouxemos dois especialistas da área de educação para nos ajudar a esclarecer pontos cruciais da educação no Brasil e também de Nova Friburgo, no estado do Rio, da onde nós estamos gerando a nossa imagem. Nós estamos aqui em Nova Friburgo, nos estúdios da TV Zoom. Sejam muito bem-vindos. Eu apresento a vocês o André Leite, que a gente tem aqui por iniciativa, André, não trazer currículo, principalmente quando os currículos são muito extensos. Vocês têm um currículo formal aqui bastante extenso pela formação de vocês, mas o que importa efetivamente para a gente, o quanto de transformação vocês já operaram na vida profissional de vocês e o quanto vocês se dispõem e o quanto vocês têm transformado pessoas, vidas, com a experiência e com o que vocês obtiveram na vida de vocês através da formação profissional e principalmente através da formação profissional ligada e focada na educação. Seja muito bem-vinda, é um prazer, André. Fale um pouco de você, diga aqui para a Zoom Debate quem é o André pelo André. Muito bem-vindo. Ok, muito prazer, boa noite. Muito grato por estar aqui, a oportunidade de debater um tema tão importante. Eu sou André Leite, costumo me apresentar como biólogo de nascença, nasci biólogo há muito tempo atrás, e aí a minha vida profissional se desenvolveu dentro de escolas, e aí, claro, né, me formei pedagogo. Então, são 27 anos na educação básica, mais voltado ao ensino médio, principalmente ensino médio, e desses últimos 6 anos na consultoria pedagógica, atendendo escolas de diversas regiões do país, em todo o território nacional, dando suporte às escolas e formação de professores. E, ultimamente, mais focado e aprofundando os estudos na questão de neuroaprendizagem, neurociência da aprendizagem. Né? Resumindo, como a gente aprende. Acho que bom, que bom. Seja muito bem-vindo, André. Acho que é muito oportuno essa sua formação e principalmente para o debate com quem nós estamos recebendo aqui. Ele que é um amigo já da Zoom, um amigo de Nova Friburgo, que teve a oportunidade, isso eu posso dizer, porque talvez ele tenha seja econômico aí com relação ao currículo dele, toda a formação, mas ele teve a oportunidade, além de dirigir hoje o colégio que dirige, com toda a sua família tradicional aqui em Nova Friburgo, mas ele teve a oportunidade de ser secretário de Educação aqui no município. Muito bem-vindo, Ricardo. Ricardo Lengruber, por favor. Ricardo Lengruber, por Ricardo Lengruber, além daquele hobby que você tem, que com certeza, quando você falar de Ricardo Lengruber, você não vai esquecer de falar desse hobby. Da onde você chega, se você está com visto já de entrada em Nova Friburgo. Seja muito bem-vindo, Ricardo, um prazer. Olá, Roosevelt, muito obrigado pelo convite, o seu convite, o convite da TV Zoom.
Prazer, André, professor André, uma alegria estar aqui dividindo essa mesa contigo. É isso, Roosevelt. A minha formação é na área de educação, né? Eu sou formado pela Faculdade de Santa Doroteia, né? Uma instituição da qual Friburgo sente saudade, sente falta, né? Porque foi de fato uma casa que durante muitas décadas formou gerações e gerações de educadores e educadoras aqui na cidade. Friburgo é uma cidade reconhecida pela qualidade da sua educação e muito disso tem a ver com a presença, a história, né, o legado deixado pela Faculdade de Santa Doroteia. Lá eu me formei em História, mas eu tenho formação na área de Filosofia e Teologia, que é uma paixão da minha vida. Área que eu fiz mestrado, doutorado na PUC do Rio de Janeiro. E mais recentemente estudei Direito por uma necessidade profissional, curiosidade também. E basicamente é isso, trabalho tanto no setor público quanto no setor privado, dirijo o Miosotis, né, junto com a minha família já há mais de 30 anos, a escola está completando 35 anos esse ano, e atuei na rede pública municipal na qualidade de secretário em determinado momento e venho atuando como membro do Conselho Municipal de Educação. Atravessamos recentemente a experiência da pandemia, que foi uma experiência planetária de muito desafio, mas localmente ela nos colocou diante de desafios também muito, muito importantes. E atravessar foi muito difícil, mas ao sair daquela experiência foi também muito importante. Então, basicamente é isso. De novo, muito obrigado pelo convite. Eu disse para você, André, que ele foi econômico. Ele não quis, mas no decorrer nós vamos provocá-lo para dizer um pouquinho das experiências dele com relação às viagens, às incursões que ele faz. Então eu tenho duas informações importantes, então, já que eu esqueci, eu vou fazer questão de colocá-las agora. A primeira é que eu fui professor, sou professor universitário, né, em diversas instituições. Trabalhamos juntos na Cândido Mendes. Por muitos anos, hein? Onde você foi meu líder. Gostou? Não, aqui. Onde o Roosevelt esteve no topo da pirâmide, né? E um hobby que eu tenho, que é a motocicleta, viajar de motocicleta com os amigos, enfim, faz parte do meu... Chegando agora. Meu currículo. Cheguei agora. Cheguei tem 2-3 dias do dia que nós estamos gravando, né? Cheguei do Chile, saí de Friburgo, fomos em direção à Argentina até o Chile, Pacífico e quantos quilômetros? Voltamos. Deu no total perto de 9.000 quilômetros. 9.000 quilômetros. Olha isso aí, hoje com saúde e energia para estar aqui com a gente. Olha só, André, Ricardo, a gente sempre tem por tradição, hábito, e aqui é o seguinte, a gente começar falando, a gente iniciar com a chamada contextualização dos temas, das abordagens que nós temos aqui. A gente parte do princípio que quem está do lado de lá, naturalmente ela gostaria de saber, ela se integrar no nosso debate, no nosso tema. E a gente não pode superestimar, tá, a todos, a gente não pode também subestimar tal. Mas então a gente faz um nivelamento. E o nivelamento, a gente diria o seguinte, como fazer um nivelamento, professores, com relação ao que é educação? Mas nós vamos buscar fazer. Esse é o primeiro desafio nosso, né? Então o tabuleiro está aqui. Isso aqui não é dama, isso aqui diríamos que é um xadrez, que é o xadrez natural da educação. Né? Então, o primeiro desafio, nós falamos o seguinte, o que é educação? Né? Porque nós temos a chamada educação formal, né? A educação informal, o que se aprende em casa, o que se aprende na rua, o que se aprende nas escolas. Então, eu pediria para que primeiro a gente pudesse posicionar quem está do lado de lá, e depois a gente entraria, né, nas reflexões, no debate, e o que a gente tem aqui de elementos e de números. Tá? Então, por favor, professor André, vamos começar por isso. O que entende o professor André, o que entende, tá? E o professor Ricardo por educação. Ótimo, começo eu, aguardo a contribuição do colega. Fica à vontade, André. Claro, super complexo, acho que isso não tem muito o que discutir, é um tema, uma área super complexa, né? E existem definições e conceitos. Eu gosto muito de trabalhar isso nas minhas formações, né? Você pode ir lá no dicionário, tem uma definição de educação, e as regiões, os países, eles criam conceitos em cima disso em função, claro, de um cenário, de um contexto, de uma necessidade. Então, no Brasil, né, de forma geral, a gente tem uma educação ainda, isso não é uma crítica, é um singelo comentário, bem propedêutica, né, voltada à preparação mesmo, para provas, nesse sentido.
E então isso se constrói dentro de um modelo pedagógico que nós, como professores, gestores, acabamos desenvolvendo propostas pedagógicas para atingir esse modelo. Então, a educação, no meu modo de ver, é um processo natural, onde se aprende de acordo com determinada necessidade. E isso, voltado ao ser humano, passa a ser muito mais específico a partir do momento que a gente tem intenções em relação a esse processo. A gente pode ter aí, como dei exemplos, né, a Finlândia tem um modelo pedagógico que o Brasil dificilmente copiaria, porque o cenário, o que se espera da população é diferente do nosso. Então, acho que isso se constrói muito a partir mesmo da questão cultural, das necessidades, e por isso os dados que você trouxe aí, Roosevelt, muito importantes, a gente vai aprofundar um pouquinho durante o nosso diálogo. Ricardo. Roosevelt, eu costumo dizer o seguinte, né? Nós temos uma dimensão no ser humano que é a dimensão natural, né? É o dado biológico, né? É o dado do corpo humano, é o dado da natureza humana em si. Sobre isso nós aprendemos pouco, né? Porque o coração bate instintivamente, o cérebro funciona instintivamente, por aí vai. Mas há uma outra dimensão no ser humano que é a dimensão cultural, ou seja, é a construção que a espécie humana vem fazendo ao longo da sua história no planeta. Ou seja, você citou a Finlândia, a gente podia citar qualquer outro espaço, né, tempo, no planeta, a presença, a pegada humana, ela tem um conjunto de características. E isso é aprendido, isso é apreendido ao longo do tempo. Isso é transmitido de geração em geração. O primeiro, digamos, lugar em que isso ocorria era a casa, era o ambiente da família, né? Os pais, a grande família ali, avós, tios, aquela situação mais tribal, digamos assim, a aldeia, né? Toda ela era responsável pela criação das crianças, daqueles seres humanos novinhos que estavam chegando e precisavam aprender. Aprender a plantar, aprender a colher, aprender os sinais do tempo, o que é a lua, o que é o sol, o que é a chuva, o que é o clima, as relações, as interações humanas e tudo isso. Mas em determinados momentos da história, de acordo com determinadas civilizações, determinadas sociedades, enxergou-se a necessidade de se terceirizar, entre aspas, essa tarefa de educar, que é levar para fora da casa essa responsabilidade. Porque o nível de conhecimentos sobre a realidade, ele foi se aumentando de uma forma tal que o pai sozinho, a mãe sozinha, aquela aldeia sozinha já não dava mais conta. E foi se especializando também, né? Porque havia, por exemplo, aldeias especializadas em tecelagem, mas a outra em agricultura, a outra em criação de animais e por aí vai. Então, essa multiplicidade de conhecimentos que o ser humano foi acumulando. E imagine isso ao longo do tempo até chegar à nossa situação. É exponencial esse crescimento. Então, educar é basicamente isso. É dar às crianças, aos jovens, aos indivíduos em processo de formação, acesso a conhecimento especializado sobre a nossa experiência. Agora, óbvio que eu estou falando de educação do ponto de vista formal, né? Porque a educação tem um aspecto informal, digamos, não institucional, que abarca a sociedade como um todo, né? Então, todos nós, em certo sentido, somos educadores. Só para concluir essa intervenção inicial, eu costumo dizer, todos temos tarefa educadora, educativa na sociedade. Alguns têm a função profissional de professor, de professora, que é a especialização, digamos assim, para a educação. André, quer complementar, suplementar dentro dessa linha ainda de iniciação do que vem a ser educação, dessa coisa da construção, né, do entendimento do que vem a ser educação, para a gente entrar depois no debate mais formal? Não acredito que seja necessário, pois o aprofundamento em cima da minha reflexão foi muito válido, concordo plenamente, né? Essa questão da formalização, só vou através de uma ilustração comentar um pouco sobre isso brevemente. A questão familiar, né? Educação lá atrás, onde o pai ensinava o ofício ao filho, né? Tinha aquela visão das mulheres aprenderem as tarefas da casa, cuidar da família.
E aí vai passando por transformações de comportamento, a sua fala super bacana, a questão cultural. E aí, para fechar, só ilustrando mesmo, né, dentre as revoluções industriais, meu colega professor de História, vamos considerar que surge a indústria. E ali era o sucesso profissional, e aí a escola se construiu preparando para essa indústria, ilustrando bem a fala do colega. Então, hoje a gente ainda vê, e insisto, isso não é uma crítica, né, só um momento de reflexão, uma escola muito voltada a esse princípio industrial, né, com turno, com sinal, com linha de produção, com controle de qualidade. E à medida em que as coisas vão mudando, não por ruptura, porque a gente sabe que a educação é um processo em que a gente vai se desenvolvendo gradativamente, também chega a hora da gente repensar metodologias, posturas, em cima dessa realidade cultural que a gente vive. Tecnologia é uma delas, né? Um impacto muito grande. Alguma coisa, né, nesse início, eu acho que nessa construção do entendimento? Eu acho que é muito importante a gente registrar, concordando com o professor André, a dimensão pública da educação. Né? E eu não estou me referindo apenas à escola pública ou à escola privada, mas à dimensão pública do ato de educar. O ato de educar, ele é fundamentalmente um ato de colocar para fora. Aliás, em latim, né, educar é colocar para fora, ou seja, é criar, é alimentar, é nutrir aquele que está em crescimento, mas com vistas ao mundo externo. E a gente vive um tempo em que esse conceito ele tem sido balançado, porque há uma determinada pretensão em determinados setores da sociedade brasileira e em outras sociedades pelo mundo afora de tornar a educação algo exclusivamente doméstico e familiar. E aí, com isso, pelo menos na minha forma de encarar a realidade, perde essa dimensão emancipadora que a educação oferece. Por favor, fique à vontade para que a gente possa aproveitar o espaço para a questão da palavra crítica. Por favor, já fique à vontade. Fique à vontade. A gente estava ainda inicialmente falando de educação, né, como algo bem conceitual, e aí seria até um pouco de prepotência partir para uma crítica, mas ela vai chegar quando a gente puder falar realmente de modelos, que foi a grande deixa agora, né, para a gente aprofundar. Aí sim posso apontar algo um pouco mais crítico, evidentemente que dentro de todas as margens do respeito, enfim. E uma outra coisa que eu costumo bem também falar, eu evito muita sugestão, tamanho a complexidade do tema, as características locais, culturais, né? E eu procuro mais trabalhar em exemplos, vivências, práticas, para que a gente possa refletir em cima de temas tão delicados. Então, em relação à crítica, é isso. E, bom, citei Finlândia, ocorreu, mas poderia falar em Coreia, Singapura, Japão, Califórnia, entre muitos outros que tem sucesso em algumas avaliações. E aí, como eu tinha dito anteriormente, né, o professor Ricardo, vamos ver como é que ele entende esse processo, a gente criar comparações em resultados talvez não seja muito justo, a gente possa pecar em algum aspecto, porque você está dizendo de um país, Finlândia, que tem uma carga horária super baixa, tem um complemento em casa, é bem lúdico, há um processo muito específico, né? E aí você passa para Japão, por exemplo, para a Coreia, uma educação muito mais radical, né, muito mais robusta, eu diria disciplinadora nesse aspecto, com bons resultados também. Mas é claro que a realidade cultural é que vai determinar se isso é ou não é bem aceito. Mas eu queria trazer, já que você trouxe, não me caberia sugestionar, como você falou, a questão da Coreia, Sim. Mas a Coreia, ao longo dos últimos anos, pelo menos 10, 15 anos, tem se falado que a Coreia, ela, o termo da moda, né, ela saiu para outro patamar e ela foi revolucionária através da educação. Sim. Né? Então, mesmo que a gente não traga para aquela coisa de trazer Nova Friburgo, Gramado e Nova Friburgo e tal. Gramado é Gramado, é um outro país sul, na formação. Então, lá no Rio Grande do Sul são os alemães, são os italianos, e colonização, imigração nesse sentido. Aqui nós somos o Sudeste, é uma outra situação, mas é importante também que a gente mostre quais são, mas você já está trazendo algumas questões nesse sentido, mas o que chega para a gente é que houve uma nação que mudou através da educação. É isso? Ou isso há controvérsia quanto a isso?
Me permita claro. fazer pegar uma carona, né, na reflexão do professor André. O que eu acho que o André, muito acertadamente, o Roosevelt está dizendo é o seguinte: a gente, se olhar num tiro curto de tempo para a Coreia, sim, a Coreia da década de 60 para os anos 2000, ela de fato teve um salto do ponto de vista da transformação da sua educação. Mas a Coreia não existe há 60 anos. A Coreia é uma civilização estabelecida há milênios naquele território e com aquele conjunto, com aquele elemento cultural presente naquelas famílias, geração e geração. Quando a gente faz essa avaliação da Coreia, a gente está fazendo uma avaliação muito curta. Não que o André esteja fazendo isso, ele não está, ao contrário. Né? Curta em que sentido? Houve investimento de tantos por cento do PIB da Coreia e a educação tinha a nota tal e saiu para nota tal. Veja, isso é o retrato de uma sociedade que se industrializou nas últimas décadas e uma educação que se adequou a esse processo de alta industrialização tecnológica, microchip, tecnologia ótica, etc, etc, etc. É diferente, portanto, a gente simplesmente capturar essa experiência coreana, sul-coreana, e transpô-la para a realidade brasileira. Nós somos uma sociedade que, em que pese a ancestralidade dos povos originários que por aqui viveram, nós fizemos questão de sepultar essa história, fizemos questão de exterminar essa história. Nós somos, portanto, uma sociedade muito jovem e uma sociedade, essa sociedade brasileira, pós-descobrimento, invasão, se a gente quiser chamar dessa forma, uma sociedade que luta contra a sua própria cultura. Todos os elementos genuínos da cultura brasileira, seja de matriz africana, seja de matriz de povos originários, ou mesmo do colonizador, dos colonizadores europeus, em certo sentido, elas são negligenciadas permanentemente. Nós procuramos olhar para exemplos externos como exemplos a serem seguidos no Brasil. Me parece, Roosevelt, que nós temos muitos exemplos bacanas pelo mundo, dos quais a gente precisa, sim, extrair inspirações, intuições oportunas, necessárias. A gente pode olhar para a China. A China tem uma educação, aquelas salas de aula gigantes, professores com 100, 120 alunos, algo que a gente hoje olharia como inadequado para a nossa realidade. Mas existem elementos lá que a gente precisa capturar para cá. Na Coreia, na Finlândia, as experiências de escolas em Portugal, no Reino Unido, a experiência norte-americana, canadense. Nossos vizinhos, os argentinos, por exemplo, né, têm uma experiência educacional, cultural, ligada à literatura, totalmente diferente. Roosevelt, nossa primeira universidade organizada, e foi organizada de uma forma meio atabalhoada inicialmente, que é a Universidade de São Paulo, quer dizer, ela é de 100 anos atrás. Nós temos a Colômbia, o Equador, o Peru, com experiências universitárias muito mais antigas e muito mais profícuas, inclusive, né? Então, eu não sei, André, se é exatamente nesse ponto, né, que você estava tocando, mas não dá simplesmente para a gente olhar para a Coreia e dizer assim, aquele é um exemplo que a gente precisa implantar aqui. Mas eu queria que você desse continuidade, mas você já trouxe algo que é muito relevante. Independente de todo o processo cultural, de toda a ancestralidade, fantástico. Você acabou dando uma aula também, essa questão muito do que aconteceu, por exemplo, na Coreia, se assim posso, porque a minha condição aqui é de mediador, eu não faço só a entrevista, fazer pergunta a vocês, quer dizer, participo também nessa mediação. E aí tento trazer esse debate de forma construtiva para que quem está nos vendo e ouvindo também consiga fazer essa ponte de ligação já agora com o André. O que você diz, quando se vê essa coisa milenar, né, dos povos de Coreia, se vê
que, apesar de 30 anos de investimento, né, ali robustos ali, já havia talvez ou seja, uma expectativa em termos de DNA, pré-condições que já estavam instaladas, né? Você estava assim, na expectativa de, né, talvez chegar a um certo instante. Nós, em função das negativas que nós tivemos, né, e de todo o processo, desde da nossa fundação, que seja, quer dizer, nós temos negado tanto que esses conflitos nos levam hoje a chegar a um ponto em que nós temos também essa grande dificuldade. Mas, professor, mas por outro lado também o que você disse, e trago também esse elemento, que não também nos faz com que a gente vire as costas para esses exemplos mesmos milenares que sejam e não nos permitam que a gente extraia ali pequenas que sejam experiências que sejam aí e nos deixem também de fazer essas provocações. Mas desculpe, professor, mas também para a gente poder fazer a contextualização, acho que também faz parte também do meu processo. Eu fico totalmente à vontade. Papo bom demais, só melhora. Por favor, André, à vontade. Acho que mais uma vez, através de alguns exemplos, a gente pode... Eu também vou procurar ilustrar um pouco, mas é isso, né? A questão procurar modelos que sejam replicados, talvez seja um erro. Né? Não tenho nada seguro para dizer, mas por tudo isso que a gente já falou. Existem elementos finlandeses interessantes? Existem, coreanos, chineses, etc. Mas é claro que isso tem que ser trabalhado dentro de uma realidade do nosso país, e aí até por vivência, experiência, eu posso contribuir um pouquinho aqui. Vou ilustrar na Base Nacional Comum Curricular, por exemplo, né, a BNCC, que foi aí uma forma de se formalizar um pouco e dar uma segurança maior através de um documento. Se a gente olhar para a BNCC, para a base da educação infantil e pegar da Itália, a gente vai ver, eu não vou dizer uma cópia, mas algo muito similar, muito próximo. E por que da Itália? Provavelmente porque ali se enxergou possibilidade da gente trazer algo mais efetivo para a realidade, que são os campos de experiência, as vivências, o lúdico, a interação, enfim, né, que vai caminhar o brincar, exatamente. Que infelizmente na época da pandemia, você, né, que trabalha em escola, muito complicado, né, assim, poxa, para não fazer nada eu tiro da escola. Poxa, tinha uma série de professoras ali se dedicando, se debruçando, usando a base, criando possibilidades dentro de uma limitação absurda, que é a educação infantil numa tela. Então, isso representa aí um dos desafios que a gente viveu e continua vivendo. Mas só para reforçar e ilustrar nessa questão da comparação de elementos de outros países, de sucesso, claro, que a gente pode sim trazer, mas não como uma réplica ou algo que seja a salvação. São inspirações, elas têm que ser estudadas, testadas, debatidas, para que a gente crie, evidentemente, um método mais eficiente, que seja coerente com a nossa realidade. Para fechar, só para... Nessas minhas viagens de consultoria, a gente pode ver realmente o Brasil como é, né? Ali no chão mesmo, na questão da sala de aula. Você está um dia em Teresina, Piauí, um polo educacional de altíssimo desempenho, sim. Enem, aprovações, escolas com Alexa em todas as salas, iPad, alta tecnologia, arquitetura, dentro de um cenário de dificuldade. E no outro dia você está no interior do Maranhão, com internet 2 vezes por semana, e o professor fazendo coisas incríveis através de método, de criatividade, de possibilidades. Então, assim, você imagina que trazer elementos de fora já é um desafio, e se a gente começar a olhar para o que a gente tem de diversidade cultural, isso se torna realmente mais pesado. Você falando sobre esse elemento, eu costumo dizer, Roosevelt, que o Brasil ele tem os piores e os melhores exemplos em educação no mundo. Perfeito. Nós temos a melhor escola do mundo. E nós temos, infelizmente, aquela que está entre as piores escolas do mundo também. Isso não tem a ver com o estado da federação, não tem a ver com se a escola é pública ou se a escola é privada. Isso tem a ver com um outro conjunto de elementos, que tem a ver com a formação do professor,
com a inspiração desse profissional para trabalhar, a valorização dele, as condições materiais, nem tanto, porque o professor acabou de mencionar, às vezes um professor debaixo de uma árvore, ele consegue desenvolver um trabalho pedagógico, educativo, inspirador, emancipador, muito melhor do que aquele que às vezes tem todos os recursos dentro de uma sala muito bem equipada. E aí, eu acho que é preciso a gente problematizar, porque se a gente não problematizar isso, a gente vai ficar patinando. Primeiro, para eu dizer que alguma coisa é boa ou é ruim, eu tenho uma régua para medir isso. Uhum. Né? Eu preciso... Bom, eu tenho um conjunto... Quando eu digo que algo é bom, que algo é eficiente, ou que algo é de qualidade ou não de qualidade, eu tenho, pelo menos de maneira subjetiva, um conjunto de elementos, um critério, uma criteriologia para dizer isso é bom dentro dessa régua. Quais são as réguas que nós utilizamos para avaliar a educação brasileira? Perfeito. Esses elementos, eles são discutíveis, porque eles são elementos que estão padronizados para um determinado tipo de objetivo. Então, por exemplo, eu penso na aprovação para o vestibular. Ou eu penso na prova A, na prova B, na prova C, que outros países como Singapura, Coreia e tantos outros também realizam aquele mesmo tipo de prova. Mas aí eu pensar na experiência do interior do Ceará, como a cidade de Sobral, por exemplo, que tem uma outra realidade. O Brasil é um país muito diverso. Perfeito. Mas há uma coisa no Brasil que não é diversa. É a desigualdade. Ou seja, nós temos 90 e tantos % da população em idade escolar em condições sociais e econômicas absolutamente insuficientes. Então isso naturalmente vai impactar. Quero só arrematar, Roosevelt, essa minha intervenção, dizendo o seguinte: é muito importante, são muito importantes as avaliações educacionais, né? Provas como Enem, Prova Brasil, PISA, etc. Eles são elementos importantes, mas a gente precisa se perguntar se aquilo que está sendo aferido ali é o suficiente. E se não é, no meu modo de compreender, né? Porque existem outras dimensões que não são captadas, não são capturadas por esses instrumentos. Como é que nós conseguimos avançar para que o estudante chegue até esse ponto? Questões ligadas à linguagem, capacidade de ler, escrever, compreender, interpretar textos. Habilidades matemáticas, lógico-matemáticas, né? As operações, o funcionamento do raciocínio da matemática e das ciências, né? E linguagens afins à matemática. O professor André é professor na área de biologia, quer dizer, conhecimento da natureza, né? Essas provas, de que modo que elas são capazes de capturar isso? Perfeito. Um aluno que faz um vestibular, Roosevelt, hoje, ele precisa ter uma nota de, às vezes, 85%, 95% de acertos para ele ter o atingimento de uma vaga na universidade pública. Qual é o problema? O problema está no aluno, o problema está na prova, ou o problema está na ausência de vagas suficientes na escola pública, na universidade pública. Né? Ou seja, nós temos hoje nem 20%, em torno de 18% dos alunos egressos do ensino médio, que já é um quantitativo pequeno. Você começou, né, o programa de hoje falando exatamente do imenso quantitativo de pessoas que está fora da escola. Esse quantitativo, apenas 18% tem vaga garantida na universidade pública. Ou seja, na verdade, falta investimento, né, na instituição de educação. Nós estamos com a metade do tempo do programa já, e eu queria talvez, não sei se recuar, quer dizer, ou voltar, mas para que a gente pudesse avançar. Nós temos uma contextualização, né, bastante robusta, né, mas acho que é importante. Veja bem, hoje um pai chega, ele entende que o filho ele tem obrigações, né? Então que um filho a partir de uma certa idade precisa estar matriculado. Ele entende aquilo como obrigação, né? Na verdade é obrigação. Então ele vai e faz a sua matrícula, quer seja na rede pública ou rede privada. Então, mas eu tendo a crer
que ele não, talvez ele não entenda bem, né, qual é o sistema, onde que ele começa a entrar, que roda é aquela, né? Aí ele sabe por que ele vai entrar. Eu vou colocar sistema, o que é sistema básico de ensino, com a formação fundamental, coisa nesse sentido e tal, porque eles têm reformas. Daqui a pouco ele sabe que ele vai ter que entrar, vai para a faculdade, ou coisa nesse sentido. Queria que se a gente pudesse aqui agora fazer exatamente isso. A gente desenhar isso aqui, a gente fazer, quando a gente fala esse flowchart, ou a gente dá uma escolarizada, a gente dá uma alfabetizada, de forma bem simples, pegar as mãos e dizer o seguinte: o que é essa educação? O que é educação básica? O que é o primeiro segmento? O que é... Porque a gente sabe, tem gente ainda, e muita gente fala do primário, tem gente ainda que fala do ginasial, tem gente que fala do científico, colegial, tem gente que fala da escola básica, tem gente que fala do normal, não é? Então, do segundo grau, do primeiro grau. Queria que vocês falassem com muita simplicidade, porque nós estamos aqui, olha só, eu tenho certeza que vocês já se depararam com relação a isso. Sim, sim. Tem gente que, por exemplo, que não sabe o que é a diferença de universidade para faculdade, aí para. Né? O que é faculdade, o que é universidade, o que é instituto, não, isso não vamos lá, vamos chegar lá. Mas o que é isso? Vamos trazer agora, como é que é? Qual é a idade escolar? Como é que se faz isso? Quais são essas obrigações? Um minutinho, posso? Por favor. Claro. Legislação brasileira federal tem a Lei 9.394 de 1996. Uma lei que sofreu ao longo dos anos, vem sofrendo, né, muitas alterações, mas ela organiza a educação brasileira em dois grandes núcleos: educação básica e educação superior. Educação superior é onde estão lá as faculdades, universidades, a faculdade, o curso superior. É lá que se estuda direito, se estuda medicina, se estuda ciências biológicas, história, etc. A educação básica está organizada em 3 segmentos: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Educação infantil é aquela organizada na creche, de 0 a 3 anos, e a pré-escola, de 4 e 5 anos. A nomenclatura, Roosevelt, da educação infantil, ela varia de instituição para instituição, de rede de ensino para rede de ensino. Então, há escolas que chamam de berçário, maternal, período 1, período 2, grupo 1, agrupada, infantil. Enfim, essa nomenclatura não importa muito. O que interessa é educação infantil, creche e pré-escola. Hoje, a matrícula obrigatória é a partir dos 4 anos, no primeiro ano de pré-escola. Portanto, ali mais ou menos no meio da educação infantil. Você falou o termo, obrigatória. Isso, matrícula obrigatória. Né? Depois vem o ensino fundamental, 1º a 9º anos. O primeiro ano é a antiga classe de alfabetização. O segundo ano é a antiga 1ª série. E por aí vai, de modo que o 9º ano é a antiga 8ª série. Né? Nós temos o primeiro segmento, ou os anos iniciais, que eram lá no passado chamados de primário, 1º a 5º ano, e temos o segundo segmento, ou os anos finais. A escola pública geralmente usa muito essa nomenclatura, anos finais, de 6º a 9º ano, 5ª a 8ª série, ou então o ginásio, né? Como se chamou em legislações anteriores. E por último, a última etapa da educação básica, infantil, creche pré-escola, fundamental, 1º e 2º segmentos, e aí a gente tem o ensino médio, com a 1ª, 2ª e 3ª séries do ensino médio. A 3ª série é geralmente a chamada de pré-vestibular, né, a última etapa, que é ao final da qual, em geral, os alunos estão aptos a realizar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que é a porta de entrada para imensa maioria das universidades públicas e privadas no país atualmente. Acho que é isso, né, professor? Super claro, só para completar, isso é mais curiosidade, a gente não se prende muito a termos, mas o professor falou de uma forma muito clássica, né? 6º ao 9º ano e o médio, 1ª à 3ª série. Então, hoje a gente fala em série para médio, em ano para fundamental. É mais uma... Aliás, a nomenclatura enriqueceu bastante nos últimos tempos. A gente falava aula dada, aula estudada, apostila, tarefa. Agora você tem uma série de termos bem técnicos. Então, agora, a partir daí, eu vou trazer alguns dados e vocês vão agora começar a debater. Você tinha que ter começado o programa por aí. Não. Nós dividimos. Fomos, agora o pessoal tinha que entender o que era educação, então vamos lá. Foram registradas a partir do momento que as pessoas sabem o que já é educação infantil e tal, registradas no Brasil 76.200
e 700 creches em funcionamento, sendo que 66% delas, Ricardo e André, foram matriculadas essas crianças na rede pública. Portanto, 33% são matriculadas na rede privada, né? 50% das crianças da rede privada estão em instituições conveniadas com o poder público. 99% das crianças das creches públicas estão matriculadas em escolas municipais. Tá? 57% das crianças estão matriculadas em tempo integral. Na educação infantil. Educação infantil. 78% dos alunos da pré-escola estão matriculados na rede pública. 15% dos alunos da rede privada estão em instituições conveniadas com o poder público. Estou falando isso, alguns dados estou trazendo, para que a gente possa trazer, vocês, o André e o Ricardo, falar o que vem a ser, né, esse primeiro encontro, né, essa primeira abordagem, essa primeira experiência que a família tem com a escola. Então, é esse momento. Mas eu iniciei, como o Ricardo há bem pouco falou, o seguinte, dizendo o seguinte, e vou fazer questão de voltar agora, dizendo que cerca de 8.800.000 brasileiros de 18 a 29 anos não terminaram o ensino médio e não frequentam nenhuma instituição de educação básica, segundo informações do PNAD. E aí, esses nossos 20 minutos finais é exatamente por isso. O que acontece com esse país que tem uma evasão enorme, que existe uma falta de atratividade enorme e que faz com que lá no início, aí eu fiz questão de interromper o Ricardo, ou de fazer ali uma pontuação da obrigatoriedade, e chega lá, quantos anos depois? 15 anos depois, essa criança, esse adolescente, ele não se mantém na escola. Então, aí é a questão da crítica, é a questão das abordagens e tal. Então, eu queria que vocês trabalhassem esses 20 minutos finais nessa questão. O que está acontecendo? Esse professor, é falta de dinheiro, é falta de quê? Falta de equipamento? Você falou que tem iPad, que tem Alexa, que tem isso, que tem aquilo, país de dimensão continental, tem muito boa disposição e tal. O que acontece? E continua isso há muitos anos. Já fizemos debate, eu e Ricardo fizemos debate já há 10, 15 anos na Universidade Cândido Mendes e falávamos disso. Falávamos do Mobral e falávamos do Sobral, né, de 15 milhões de analfabetos no país. Caiu para 12, coisa nesse sentido. Então, eu queria que vocês trouxessem, porque a população está dizendo o seguinte, e aí, quais são os resultados, né, desses anos para cá? Por favor, está com vocês. 1 minuto para cada um, vamos fazer um debate para ter oportunidade para cada um falar um pouco e vamos em frente. Falo 1 minuto, passo para o colega. Isso aí, exatamente. Está com vocês. Então, agora eu bate-bola. Vou ficar aqui observando. Essa agora é com vocês. A gente pode entrar em algo mais específico, até curiosidades, né? Acho que isso é clássico no Brasil. Você vê, vou pular a educação infantil para o colega poder falar, mas o poder municipal, né, é muito presente nessa faixa etária, assim, educação infantil, anos iniciais, forte. Eu tenho meu neto, está lá na escola municipal. Depois você muda o cenário, você vai para um estadual que tem um pouco mais de força, eu estou ainda deixando as privadas de lado, e aí chega no ensino médio, praticamente você encontra a grande força de preparação. Eu não vou nem entrar no mérito de performance, porque você foi muito feliz na fala, né? O que é performar, né? É resultado vestibular? Qual é a régua? Qual é a métrica? Então isso a gente pode aprofundar em outro momento. Mas esse é um cenário que eu enxergo bem, que ainda ele é presente no nosso país, né? Segmentado, eu diria até cartesiano, ele é bem desconectado, não há uma identidade, uma continuidade. Não vou pedir que você aprofunde Roosevelt, os números todos que você trouxe, eu acho que é importante a gente fazer uma distinção. De maneira muito arredondada, 80% dos estudantes no Brasil estão na escola pública e 20% estão na escola privada. Isso se inverte quando a gente vai para o cenário da educação superior. Exatamente. Então, de fato, a grande responsabilidade pela educação básica no país é e deve ser dele mesmo, do poder público.
É o Estado brasileiro, por meio dos seus municípios, dos estados da federação e da própria União Federal, que são os grandes responsáveis por isso. Nós temos uma legislação, que é a legislação do Fundo Nacional da Educação Básica, o Fundeb, que é, eu diria, uma legislação salvadora no sentido de destinar recursos para os municípios, para que o município possa receber uma verba por aluno efetivamente matriculado. Isso eu digo que é salvador porque um município como o município de São Paulo, para pegar o exemplo mais arredondado, é um município riquíssimo. É o terceiro maior orçamento brasileiro, né? Ele vem atrás apenas da União e do próprio estado de São Paulo. O município de São Paulo ele tem um orçamento maior do que todos os outros estados da federação. Então, naturalmente, que o aluno da rede municipal de São Paulo ele tem, em tese, acesso a recurso, ou melhor, a Prefeitura de São Paulo tem recurso para educar esse aluno muito mais do que municípios pequenos que não têm. Então, o Fundeb ele consegue, Roosevelt, fazer uma matemática financeira tributária de modo que recursos de determinada eles são rateados numa grande cesta de impostos, de tributos, e são destinados para os estudantes. Então é por essa razão que 99,8% dos alunos matriculados em creche, né, estão na rede pública municipal, exatamente, porque é competência dos municípios fazer isso. Mas esse número ele é perigoso, porque ele esconde uma verdade que não está nele. Veja, dos alunos matriculados na escola pública, na creche, 100%, 99,8% estão na creche municipal. Mas esse número não dá conta da quantidade de alunos cujas famílias precisam que estejam na creche para a mãe trabalhar e não tem a vaga na creche. Isso é um problema nacional e, em se tratando de Nova Friburgo, é um problema que foi imenso, ele foi reduzido em determinado momento e ele volta a preocupar o setor, porque de fato há uma busca e há uma ausência de vagas. Então, só para ilustrar no âmbito da educação infantil essa problemática. Eu tenho intuições sobre, além dos dados, né, que a gente lê técnica e cientificamente sobre a evasão escolar, mas basicamente isso se deve ao fato de que o jovem da família média brasileira empobrecida, ele precisa, a partir dos 12, 14, 16 anos, ele precisa ir para o mercado de trabalho. Ele precisa trabalhar porque ele precisa ajudar dentro de casa. Fazendo uma provocação, a fala, não a contestação, mas trazendo algo mais nisso aí, na questão do... Mas não tem também o componente da falta de atratividade da escola também? Porque o Ricardo trouxe ali a questão da necessidade de ser demandado para que possa compor o orçamento familiar. Mas a escola pública ela tem cumprido com essa questão também dessa atratividade? Ou tem cumprido e vamos lá porque temos que trabalhar, temos que juntar esforços? Excelente. Poxa, legal. Vamos lá. Eu vou rapidamente mais uma vez ilustrar. Vamos lá, 2014 mais ou menos, o CONSED, né, Conselho Nacional de Secretário de Educação, começa a aprofundar uma necessidade da reforma do ensino médio e um dos indicadores a evasão, muita evasão. E aí quando você vai lá ver as pesquisas, é o desinteresse, a escola desconectada com a realidade, enfim. Eu não vou apontar um motivo ou 10 motivos, mas vamos deixar aqui um pensamento de forma ampla. Então vou fazer diretamente assim, dos últimos estudos que a gente vem aprofundando. Isso é certo. Isso é há um desinteresse do aluno. Faz até sentido. E, mais uma vez, né, vamos criar um exemplo, não generalizando, mas a realidade de grande parte das escolas e as dificuldades que eu estou completamente incluído nela, na questão de formação, de prática, de tornar aquilo mais atrativo ou ter um significado maior. E aí passa assim pela parte da neurociência da aprendizagem, né? Como o cérebro aprende. Então vamos tentar resumir isso para não estender muito. Eu venho da geração Barça.
Alguns ouvintes aí devem lembrar desse termo, né? Delta La Russa e Barça. A Barça, né? Aquele engravatado de Brasília que vendia na porta de casa, era um status ter aquilo, né? Mas enfim, qual era o movimento que a gente fazia? Era formar grupo manualmente, comprar um monte de caneta Bic, marcar um horário na casa de um amigo ou na biblioteca e copiar, né? Você copiava folhas e folhas de papel ao maço. Claro que ali era a prática didática, pedagógica, quanto mais contato tiver com a informação, vai aprender, né, a disciplina de fazer aquilo e tudo. Então, hoje, a gente vê recursos completamente distantes disso, que é perguntar ao celular, o próprio aplicativo distribui, forma o grupo, já liga, você consulta ali o que é isso, o que é aquilo. Então, mudou-se esse contexto e a gente vê muitas escolas, e aí sim, entra na parte de estrutura, em que o professor tem como recurso, né, talvez um livro, alguma coisa assim, e lousa e giz. E como que ele cria possibilidades, como que ele traz um dinamismo para a sua prática, como que ele faz com que aquela realidade da escola seja mais próxima de um problema a ser resolvido. Então, essa desconexão, ela já representa algo aí importante. Sim. E não, isso aí, não, eu não sei se o Ricardo, ou a gente trouxe agora, havia algum certo tempo, essa coisa de se falar que a escola do século XX, com o aluno, né, no degrade com o aluno do século XXI, né? A gente está em inteligência artificial, talvez isso tenha começado na década de 1950, a gente está em emotion learning, negócio, chat GPT-4, o governo de São Paulo agora, né, de uma forma muito polêmica, querendo substituir professores pela inteligência artificial, para que o aluno... Enfim, olha o grau que a gente está de envolvimento com a tecnologia. E muitas escolas pelo país a gente entra, e isso fui lá, vi, posso te dizer, né, com uma estrutura super precária, super distante. E a gente sabe que hoje quase todos têm um smartphone, têm uma conexão à internet. Então, esse é um dos motivos em que a escola pode se tornar menos atrativa. E aí, para concluir de uma forma mais técnica, vou ser bem breve também, fazer uma analogia, né, na forma em que a gente desenvolve. Hoje, se você falar em inclusão escolar, autismo, o número, a taxa, né, os indicadores estão lá em cima. Mas, analogamente falando, se você der um tronco, uma madeira para um escultor, ele não vai pegar pedaço e colar. Ele vai esculpir, vai modelar, vai tirar e vai dar forma àquilo. E assim é o nosso corpo. A gente é um tubinho de células que começa a morrer e vai formando dedo, nariz. Tá? E o cérebro é a mesma coisa. O pessoal do autismo, do programa que apareceu ontem, eles tocaram um pouco nisso, né? A poda neural. Você estimula determinadas áreas do cérebro, ele tende a desenvolver, e você não estimula outras, ele tende a podar mesmo, literalmente. Esse é o termo, né? Poda neural. E isso no autismo é muito evidente, muito estudado. Onde eu quero chegar com isso? Lembra o movimento da Barça que eu citei? Havia um estímulo de conversar, de olhar a linguagem que o professor Ricardo citou, o movimento de comprar, de organizar grupo, ligar para a mãe, pegar o telefone, fazer, era um estímulo. Hoje o estímulo está completamente diferente. Então, essas áreas do cérebro, elas se tornam mais ativas para determinada aprendizagem e outras não. E quando eu apresento uma escola, bem falado agora, que ela está incoerente com o seu tempo, em que eu coloco estímulos que não são coerentes com aquilo que vai se fazer fora da escola, perde-se o interesse, perde-se o sentido, e aí eu encontro a tal neurodivergência, né? Deparo com uma sala de aula, falo, ali pode ter um transtorno. E às vezes não é transtorno. Às vezes é a falta do estímulo adequado para determinadas práticas. Fechando, o doutor Miguel Nicoleles, né, o cientista, então, citou recentemente, a Finlândia está banindo em parte das suas aulas o tablet, o celular. Recursos tecnológicos. Porque aquilo está... Tela, exatamente. Aquilo está numa limitação cognitiva que começou a ter resultado agora, começou a aparecer agora. Toda essa minha ilustração foi justamente para dizer, né, o porquê que a escola, às vezes, ela fica incoerente e perde o interesse, os alunos e as alunas perdem o interesse, e muitas vezes que a gente está sem recursos, sem formação, sem possibilidades para fazer aquilo. Eu queria falar, Roosevelt, sobre a palavra interesse. Atratividade. Perfeito. Rapidamente. É óbvio que os profissionais de educação precisam buscar recursos, mecanismos, metodologias, alternativas
tecnológicas, eventualmente não, analógicas, algumas antigas, inclusive, há determinadas brincadeiras, por exemplo, que se faz no pátio de uma escola que uma criança não faz no playground do seu prédio ou não faz em outro lugar, porque ninguém simplesmente apresenta para ela o que é a bolinha de gude, o que é a amarelinha, o que é subir em árvore, o que é cuidar de uma horta, coisas dessa natureza. Mas a educação ela tem uma dimensão de não atratividade inerente, porque ela é sempre uma ruptura com o estado atual de coisas. Ela força que o indivíduo saia do movimento em que ele está. Se ele está parado, ele tem que entrar em movimento. Se ele está em movimento na direção A, ele precisa fazer uma correção de curso na direção B, na direção C, vencer a inércia. Então há sempre, em termos de educação, resistência. Há sempre resistência. Por mais encantador que seja o conhecimento que se apresenta, a experiência que se faz, há alguma limitação. Isso acontece com todo ser humano. No Japão, nós temos a melhor escola do mundo, com os melhores resultados, uma sociedade organizada e, entretanto, temos um alto índice de suicídio entre jovens dentro da escola. E veja, uma escola ultra conectada, uma escola em que pese a ultra conexão com a internet, com a tecnologia, com inteligência artificial, é uma escola que tem como substrato uma cultura ancestral, religiosa, espiritual, de cultura, né? Aprender a fazer os ideogramas japonês, aquilo é de uma controle motor fino, movimento de pinça, lúdico, articidade, enfim, há uma combinação perfeita, eu diria, de elementos. Mas apesar disso, há jovens numa escala altíssima suicidando-se por N fatores que não cabem aqui nesse momento do programa. Fundamentalmente, no Brasil, nós temos uma evasão escolar por falta de perspectiva. A escola não faz diferença para um jovem que, ao sair da escola, será subempregado ou terá que trabalhar em condições muito precárias. Porque, veja, do ponto de vista da atratividade, na escola privada, ou na escola pública, ou na escola conveniada, ou na escola subvencionada, as diferenças são muito sutis, são muito pequenas. Mas o jovem da classe média, que é o tal 20% que a gente se referiu agora há pouco, esse jovem, se tanto, ele tem perspectiva de futuro. Então ele é capaz de atravessar as resistências que ele enfrenta, a falta de atratividade que ele encontra no banco escolar, porque ele está olhando para o futuro. Quando esse futuro não é promissor, infelizmente, ele desiste muito mais facilmente. Ricardo, queria te agradecer, parabenizar, porque aprendi muito com essa sua fala de atratividade e interesse e perspectiva. Essa eu vou levar com certeza. Desculpa me delongar. Nada, fantástico. Professor, queria te dar, não é a réplica, mas porque nós estamos fechando o programa, seus 30 segundos aí para que pudesse também fazer esse fechamento, porque já estamos com 1 hora de programa, mas agradecê-lo também. E seu fecho com relação a essa última. Acho que é isso. Esse último momento. Tem um diálogo super rico, concordamos, né, em grande parte, porque há uma realidade, um desafio muito grande no nosso país, e eu vou fechar com um exemplo simples, completando. Você pergunta a famílias, 2 exemplos rápidos, né? Pergunta a famílias, o Polo Tecnológico do Vale do Paraíba, Estado de São Paulo, né, qual é a sua grande perspectiva de escola? Passar no grande vestibular e ter sucesso na minha carreira profissional. Você vai para o interior do sertão, lá no sertão baiano, e faz a mesma pergunta. Mãe, o que você espera da escola, né? De alto nível de desempenho que teu filho está hoje? Ela fala que ele consiga se vestir bem, falar bem e atenda o turista. Ou seja, você tem aí 2 escolas com necessidades e realidades completamente diferentes, e elas têm que sim, que estar muito adequada à realidade do seu público. E nem sempre a gente vê isso, e aí é onde a gente começa a ver a tal da insatisfação. E fechando, perguntando a todos os nossos alunos e alunas, muito provavelmente a resposta vai ser não. Vocês gostam de ser avaliados? Nossos alunos pedem para ser avaliados? Talvez não, né? Mas tudo que se posta numa rede social, qual é a primeira coisa que eles vão ver? Curtida, compartilhamento e comentário. E se não for o esperado, o planejado, vai mudar a legenda, vai mudar a foto, vai mudar a pose para ser mais visível. E aí eu me deparo com uma escola
não a nossa, no geral, em que vive de prova, onde o jovem precisa provar para senhores e senhoras que ele sabe algo que mal vai usar na vida, sendo que o Google responde. Então, esse desafio de trazer esses processos para a realidade, eles estão aí, não são pequenos, mas a gente está com a visão. Então. André, Ricardo, muito bom. Poxa, foi mais do que ilustrador. Eu acho que eu saio daqui hoje diferente do que entrei. Com certeza é aprendizado e trazer conhecimento à luz. É isso que nós fizemos, foi a nossa proposta. Saio melhor, saio mais rico. E o conhecimento é sempre isso. É isso que a gente espera que a gente tenha contribuído para você. Esteve conosco hoje, mais uma edição do Zoom Debate. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Até lá.